Investidor V4 Company, bem-vindo a mais um episódio do The Partnership by V4, o podcast dos investidores da V4 Company, onde nós contamos, entendemos, aprendemos, nós damos risadas, se emocionamos e choramos sobre a perspectiva, sobre a vida de quem compõe a V4 Company, dos investidores, dos sócios da V4 Company. Eu sou Jonathan Baumgarten, estou o VP de pessoas da V4 e hoje eu tenho o prazer, eu tenho a satisfação de receber. Você não sabe quem ela é ainda, talvez não saiba, pode ter visto na thumb, tá? Mas eu a conheço muitíssimo bem, muito bacana de ter aqui ela na minha esquerda, eventualmente na sua direita. Ela, que é conhecida como a rainha do compliance. Na verdade, muito mais do que isso, né? Ela está dominando aí várias frentes compliance, operações, riscos e não sei o quê. Ela que você com certeza já viu, né? É impossível que você não tenha visto. E tá na V4 aí há alguns anos, vai contar pra gente a sua trajetória, erros e acertos. Salva de palmas, solitária por enquanto. O Carlos também tá lá, vai bater palma para receber ela, Brenda Quadros. Bate palma! Bem-vinda, Brenda Quadros. Muito obrigada, Jonathan Baumgarten. Tantos anos de trincheiras, não é, Jonathan Baumgarten? Exatamente. Nem a gente diria, mentira, a gente diria que não há a dúvida. gente estaria aqui hoje para contar a história não contada sobre os bastidores. A jornada que eu fiz para chegar até aqui e a grande alegria que eu tenho de tudo que pude construir junto contigo, inclusive, nesse caminho. Exatamente. Muito bacana. Pessoal, passando para lembrar, se você não é inscrito nesse canal ainda, tá na hora de se inscrever, tá bom? É só clicar no botãozinho ali embaixo, inscrever-se, tá bom? Ativar o sininho. Ativa o sininho para receber os vídeos. E faz o seguinte, tá gostando desse episódio? Ele fez sentido para você até agora? Só de ouvir a Brenda falar nesse início, já manda pro teu colega investidor, manda pro teu amigo, pra tua amiga, para que vocês vejam a história inspiradora de Brenda Quadros. Brenda, oi. Vamos lá, vamos recapitular. Bora. Quantos anos de V4 você tem? 4 anos e 3 meses. 4 anos, mais do que um ciclo olímpico. Exato. Na V4 Company. Já estou no início do meu segundo ciclo. Início do segundo ciclo olímpico. A nossa diretora de... Compliance. Mas não é só compliance, diretora do quê? Qual que é toda a nomenclatura? É compliance, jurídico, riscos, controles e auditoria. A lista continuaria se nós permitíssemos. Exatamente. Seria uma lista, porque é uma profissional que atua em diversas áreas com muita maestria. Mas, Brenda, nós temos várias perguntas e a primeira pergunta que eu quero te fazer é: me fala quem é Brenda Quadros sem falar o que você faz. Quem é Brenda Quadros? Isso é uma pergunta muito difícil, porque o Jonathan sabe que eu me expresso muito através da minha profissão, porque eu sou absolutamente fascinada pelo que eu faço. Mas a Brenda Quadros é uma mulher muito determinada, que não aceita nãos da vida com facilidade, e talvez não aceite verdadeiramente, que tem muita alegria em cada dia que é vivido e entende que a sua função social é melhorar o ambiente de quem está do seu lado e o mundo que está no seu controle. Perfeito. Muito bacana. A função social de Brenda Quadros é melhorar o ambiente que está do seu lado e o mundo que está no seu controle. Você anotou essa aí? Deveria anotar, né? Muito importante. E Brenda, me diz, você veio de onde? Eu vim de Esteio, no Rio Grande do Sul. Esteio é uma cidade grande, é uma cidade pequena, porque tem muita gente que nos assiste que vem de cidade pequena, outros vêm de cidade grande. Qual que é o tamanho de Esteio? Eu não faço a menor ideia, porque eu não gosto de números, eu me perco dos números. Mas é uma cidade que tu consegue atravessar ela em 10 minutos. 10 minutos. E tem uma particularidade, né? Que eu tenho um temperinho diferente. Sim. Afinal de contas, eu nasci em Esteio, porém, todavia, entretanto, eu fui criada em Alvorada. Alvorada? Alvorada do Rio Grande do Sul? Exatamente. Quem conhece o Rio Grande do Sul sabe que, por essa informação, eu sou boca braba. Só por essa informação. Exatamente. Alvorada é uma cidade da região metropolitana, assim como Esteio, um pouco maior que Esteio, mas uma cidade mais conhecida
ambientes de outros tipos de notícias, digamos assim. Exatamente. Mas, enfim, fui criada em Alvorada e saí de Alvorada para ficar mais pertinho da V4, quando V4 fui morar novamente em Esteio. Olha aí, voltou para a cidade de origem, de onde nasceu. Nós vamos recapitular esse ponto. Nós vamos abordar esse ponto um pouquinho mais para frente, como é que essa mudança aconteceu. Antes disso, Brenda, o público sabe qual que é a tua profissão, qual que é o teu ofício, no que tu é formada? Eu acho que não, né? Alguns sabem, com certeza. Mas eu tenho certeza que nem todo mundo. Só a velha guarda sabe que, apesar desse meu baragandã diferenciado, eu sou advogada de formação. Advogada de formação. Exato. Inscrita na OAB. Com OAB e tudo. Com a OAB mais antiga da V4 Company. Mais antiga da V4 Company, com certeza. E me diga uma coisa, por que você escolheu o direito? Bom, eu nunca tive um momento da escolha do direito. Sempre tive em mim que eu seria advogada. Eu era uma criança com muita opinião, uma criança muito falante, né? Nada mudou. Nada mudou. Exceto o meu tamanho. Mas eu sempre tive isso, assim, eu sempre me visualizei dessa forma. Inclusive, quando eu tinha 9 anos de idade, eu vi uma reportagem do jornal que estava falando sobre a nova carteira da OAB. E eu fiquei olhando para aquela carteira, peguei uma folha de papel, desenhei a carteira, recortei, pintei e disse que eu era advogada a partir dali. E quantos anos isso? 9? 9 anos. E eu Olha levava aí. para a escola para fundamentar o quê? Prender os meus colegas, dava voz de prisão, também fazia defesas. Uhum. Então, eu sempre tive isso. Criança, eu usava as casas de passarinho como cadeia para os Kens que não pagavam pensão para as Barbies. Sempre tive isso dentro de mim. Então, foi algo muito... não teve esse momento da indecisão. Então, logo que eu terminei o ensino médio, eu já ingressei na faculdade com direito. E a minha visão, naquela época, era que eu seria delegada. Eu tinha uma certeza absoluta que eu seria delegada. Afinal de contas, eu amava a delegada Elô, né? Que era a Giovanna Antonelli. E daí eu tinha certeza absoluta que eu seria delegada. Daí a primeira aula de penal eu vi que não era bem isso que eu estava querendo e buscando. Direito penal é uma bagunça. Mas segui a jornada do direito. Muito apaixonada pela advocacia, muito apaixonada pelo mundo jurídico. E depois tivemos desdobramentos. Esses desdobramentos vocês acompanham aqui. Tá? Nós vamos contar o que aconteceu positivamente, quais foram os caminhos. Agora nessa câmera aqui, a câmera ampla, né? Câmera do meio. Quais foram os caminhos que levaram a Brenda Quadros até essa posição? O que aconteceu, o que deixou de acontecer? Mas vamos lá. Bre, posso te chamar de Bre, eu acho, Claro, né? né? Tá? Bre, você entrar na V4, na verdade, entra no direito. Foi fácil se formar na faculdade? Como é que foi esse período? Por que eu te pergunto isso? Porque eu sei que tem uma galera que tá na faculdade agora e a duras penas, né? Tipo assim, poxa, cara, acho que esse curso não vale a pena, acho que esse sacrifício aqui, dormir muito mais tarde, acordar muito mais cedo, pagar, botar dinheiro, estudar pra caramba, não sei se vai compensar. Como é que foi o teu período de faculdade? E se tu me permitir, o que tu pensava que te manteve fiel, que te manteve disciplinada para terminar a faculdade e depois passar num exame tão difícil que é o exame da ordem? Bom, eu estudei a vida toda em escola pública, então, e nem a minha família tinha condições para pagar uma faculdade. Era algo que, durante a minha infância e juventude, parecia algo muito distante. E por mais que eu sempre quisesse direito, eu e a minha mãe, a gente até falava que era muito possível de eu fazer uma magistratura para conseguir ter dinheiro para pagar a faculdade. Só que naquela época tinha alguns programas sociais e eu acabei ingressando na faculdade com 16 para 17 anos pelo programa ProUni. E o que acontecia? Quando tu conseguia entrar, conseguir uma bolsa na faculdade, tu tinha um medo terrível de perder aquela bolsa. Era assim, era um pânico. Então, como é que eu operava nessa jornada? Primeiro que a minha faculdade era em Porto Alegre, o extinto IPA, né? E ficava muito distante de Alvorada. Então, eu tinha que pegar 2 ônibus para ir para a faculdade e eu conseguia pegar só um para voltar, porque eu descia uma grande lomba da Quintino Bocaiúva até a Protásio para conseguir pegar um único ônibus.
E daí depois eu ia para o estágio, porque eu trabalhei desde o início da faculdade. Então, para que eu conseguisse chegar em tempo na aula, eu tinha que sair de casa às 6 horas da manhã para conseguir chegar às 9 horas da manhã na faculdade. E daí eu descia, ia pela Freeway, né? Quem conhece o Rio Grande do Sul sabe. Já os conhecem. Sabe que a Freeway é paralisada de manhã. Então eu ia pela Freeway, descia no centro de Porto Alegre, subia até a Santa Casa para pegar o T9 e fazer uma jornada longa. T9, que é uma das linhas de ônibus, né? É uma das linhas de ônibus para chegar em tempo, umas 9 horas da manhã na faculdade. Daí depois eu descia uma grande lomba e pegava um segundo ônibus, que era pela Protásio, para voltar para o centro de Alvorada, porque durante o período da faculdade, grande parte do período eu estagiei em Alvorada, nos órgãos públicos de Alvorada. Só que eu sempre trabalhei de uma forma não muito normal, digamos assim. Vamos lá, digamos assim. Então, eu sempre me apaixonei muito pelo que eu fazia, pelo que eu executava. Então, eu ia um pouco sempre além. Então, eu comecei a minha jornada na Justiça Eleitoral de Alvorada, uma galera espetacular. Tive, eu acho que uma grande lição de liderança que eu levo até hoje, pelo Leandro, que foi o meu primeiro gestor. E ele sempre me incentivou a me colocar nos lugares que não necessariamente eram naturais para mim. Então, era para eu aprender mais, para que eu pudesse me desenvolver mais. E isso, às vezes, ultrapassava o horário regulamentar de estágio. E assim eu ia, e era o momento e a oportunidade de aprender. E assim foi, tanto na Justiça Eleitoral, quanto fui trabalhar na Vara de Família e Sucessões, e depois na Defensoria Pública, para depois ir para um escritório de advocacia. Então, eu tive toda essa jornada pública nesse caminho. E daí, às vezes, acontecia, e eu lembro muito, assim, que eu saía do estágio 7, 8 horas da noite e ia para casa estudar. E eu sempre tive uma mania de que eu tinha que ser a melhor. Então, eu tinha que gabaritar absolutamente todas as provas. Fiz isso com recorrência, inclusive, durante a graduação. Fui laureada. E para eu fazer isso, Jonathan Bogarten, obviamente que eu também não estava de um jeito normal. Então, eu chegava em casa, digitava tudo que eu tinha aprendido na aula, porque não existia notebook, né, Jonathan? Então, eu digitava tudo que eu tinha aprendido em aula, pesquisava outras matérias, outras coisas que pudessem fomentar aquele meu aprendizado. E quando eu tinha a prova, eu escolhia não dormir. Não é muito saudável isso, gente, conforme o PIF, não façam. Mas eu escolhia as noites que eu dormia durante o período da faculdade. Olha. Chegava tremendo, era puro Guaraná em pó e energético. Nossa. Mas tá tudo bem com o meu coração hoje, tá? Hoje. Eu tenho certeza que sim. Olha só, vocês ouviram o que a Brenda fazia? Para você que não pegou essa época, no passado, não tô falando de muito tempo atrás, algum tempo atrás, isso aqui, era raro ter numa faculdade, levar um notebook. A maioria da galera levava, assim como a Brenda, assim como eu, assim como vários de vocês, levava um caderninho e uma caneta. E o Vadmecum. E o Vadmecum, né? O Vadmecum é um livrão, né? Que vocês eventualmente conhecem, que tem aí um compilado das principais leis, os principais artigos da lei brasileira, não é? Então, a Brenda, pelo que ela nos ensinou aqui, isso aqui fica para você que está fazendo faculdade, você que está recapitulando o cientista do marketing digital, fazendo o concurso da Stage, ela anotava à mão e quando ela chegava em casa depois da aula, você transcrevia tudo para o seu computador. E isso era um exercício de fixação, correto? Exato. Te ajudava muito? Muito, me ajudava muito. E durante o percurso, porque eu passava 3 horas no ônibus, existe um aplicativo chamado OAB de Bolso. Não estamos fazendo propaganda, tá, gente? Não estamos. Mas se quiserem, não tem problema. E daí eu usava aquele aplicativo para fazer questão. Então eu fazia as questões, eu chegava, transcrevia a aula, no dia seguinte fazia questões sobre aquela matéria durante o percurso até a faculdade. E tanto que a OAB foi muito tranquila para eu fazer, porque eu já tinha muita habitualidade de conhecer as questões da FGV. Sabe que esse é um negócio que eu penso às vezes, Brenda, nesse tempo ocioso, entre algumas aspas, né? De como é que nós podemos, como investidores, aproveitar melhor o tempo. Então, você acabou de dar uma dica muito interessante, que é, você tinha 2, 3 horas de deslocamento no ônibus. Você ia fazendo algumas questões. A maioria das pessoas vai ouvindo música. Eu adoro ouvir música, você também adora ouvir música. E
Se a gente parar para pensar, nós não precisamos ouvir música o tempo inteiro no deslocamento, seja no carro, num ônibus, no metrô, num trem, enfim, num Uber. Você pode ouvir um pouco de música, é ótimo, é excelente, é importante. E você também pode escutar um audiobook. Você também pode fazer o que mais? Você pode escutar a aula que você gravou e botou no notebook LM do Google e fez um podcast e está ouvindo. Isso ajuda a fazer o quê? A fixar mais a matéria e ajuda a tirar notas 10, gabaritar, ser laureada na faculdade. E não pensem que não preciso ir tão bem na faculdade. É muito importante ir bem também na faculdade. Mas, Brenda, vamos lá. Faculdade de Direito. Você entra, se forma, laureada. E aí, sai da faculdade e está trabalhando com o quê? O que você estava fazendo? Onde você encontrou algum caminho? Por que você encontrou esse caminho? Talvez até durante a faculdade. O que você visualizou com a sua mente empreendedora? Que tá sempre o que o Leandro te ensinou a estar sempre buscando coisas desconfortáveis, né? Novos caminhos. O que você estava fazendo? Conta pra gente. Então, galera, daí agora começa os desdobramentos. Os desdobramentos. O que acontece? Durante a faculdade, tinha já algumas coisas que não estavam fazendo muito sentido para mim. Eu sentia uma dificuldade de me enquadrar no ambiente público, então eu percebia que concurso público não era para mim. Eu não me identificava verdadeiramente com nenhuma matéria, porque acontece muito durante a faculdade de Direito, quem não cursa, funciona assim, a gente tem aula sobre todas as áreas do direito quase, e as pessoas meio que vão se nichando. Eu gostei mais de trabalhista, eu gostei mais de família, e eu não me enquadrava, porque eu gostava de várias coisas. E a gente não é ensinado na faculdade que é normal gostar de várias áreas e que as áreas podem ter intersecções. Eu achava que eu estava errada. Alguma coisa estava errada comigo. Então, eu tinha tido diferentes experiências em órgãos públicos. Eu pensei no último ano, preciso de uma experiência em escritório de advocacia. Talvez eu não tenha me encontrado porque eu não estava no escritório de advocacia. Nesta altura do campeonato, eu já tinha passado na OAB. Então, eu fui para um escritório de advocacia e quando tu vai para um escritório de advocacia já tendo passado na OAB, pelo menos na nossa época, isso era super positivo. Então, eu fui para o escritório de advocacia. Nesse escritório de advocacia, eu ingressei na área civil e quando eu estava para me formar, eu fui passada para a área bancária. Então, eu era advogada terceirizada da Caixa Econômica Federal. Então, quando eu me formei, eu já estava atuando nessa especialidade e eu não gostava, mas fazia parte. Eu não gostava, eu entendia, eu executava. Logo depois já peguei a minha carteirinha, já consegui advogar, mas não gostava e tentava pensar em diferentes cenários. Inclusive, um dos cenários que eu pensei era o seguinte: talvez eu não seja uma profissional que deva atuar na área jurídica, mas sim lecionar. E daí eu comecei a dar aula em curso de extensão, em curso de pós-graduação, logo depois de formada, porque eu não estava me encontrando naquele ambiente. Olha aí. Veja bem, você está se sentindo um peixe fora d'água? Está se sentindo, estou fazendo uma faculdade aqui que não estou conseguindo encontrar muita coisa. Ou a profissão, o ofício que eu exerço hoje talvez não tenha feito tanto, não está fazendo nesse exato momento. Está fazendo é ruim, né? Não faz tanto sentido. Olha só, a Brenda está nos dando alguns insights aqui. Você tem que testar. Você tem que testar. Poxa, órgão público, deixa eu tentar outra cadeira aqui, deixa eu tentar outra posição aqui, deixa eu ir a favor da correnteza da minha própria vida. Aí, Brenda nos deixou saber que ela sai da faculdade, começa a dar aula em cursos de pós-graduação, extensão, especialização, já muito cedo. E, com certeza, quem já teve alguma aula com a Brenda na V4 Company sabe da competência, da qualidade que são as aulas dela, de como ela consegue prender e fixar a matéria com a própria turma que a assiste naquele momento. E, Brenda, o que você fez depois disso e como que a V4 te encontrou ou você encontrou a V4 Company? Onde deu essa virada de chave? Como aconteceu isso? Bom, durante o período que eu estava advogando nesse escritório, eu pensava que eu tinha que achar alternativas para me sentir realizada, porque eu não via o que eu estava fazendo, na forma que eu estava fazendo, ao lado das pessoas que eu estava, eu não via o propósito efetivo que eu acreditava que o direito nos dava, né?
E eu não gostava de protocolo. Eu não gosto, apesar do... É que o compliance eu enxergo de outra forma, daí é um assunto talvez para outro podcast. Para outro podcast. Mas eu não gosto muito de protocolo que não tem fundamentação, assim, eu não gosto de ser chamado... Me deixa louca ser chamada de doutora, essas coisas assim, me incomoda. Então, eu não me enquadrava naquilo. Eu peguei e falei assim, gostei da época do eleitoral. Então, o que eu vou fazer, Jonathan? Vou fazer uma pós-graduação em Direito Eleitoral e vou começar a me organizar para abrir um escritório de Direito Eleitoral. O que aconteceu? Eu estava fazendo uma pós-graduação de Processo Civil e Direito Civil e uma de Direito Eleitoral simultaneamente e advogando nesse escritório. Pensando, futuramente, enfim, vou abrir um escritório, daí veio o quê? Pandemia. Nossa, 2020, né? Exatamente. Digamos assim, que no escritório que eu trabalhava, eu não era a advogada favorita, uma vez que eu arranjava confusão com frequência. Eu não gostava desse negócio de super proteger meus colegas se eles estivessem errados. Eu não culpava estagiário, porque eu não gostava desse negócio de hierarquização. Eu não gostava muito de fantasiada de advogada. Então, eu era uma pedra não apitada ainda, entendeu? Ok. E daí, além de mim, outros colegas que talvez não se enquadrassem tanto, eles usaram a oportunidade, muito sabiamente, inclusive agradeço, de dispensar quem, em razão da pandemia, não estava se enquadrando muito bem no escritório, porque, enfim, foi um momento muito complexo para o comércio, né? As incertezas que a pandemia trouxe. Eu fiquei uma semana triste, na semana seguinte eu pensei, tem que dar um jeito na vida, afinal de contas, boletos existiam já para eu pagar. Eu já estava terminando a pós-graduação de Direito Eleitoral, eu falei, vou abrir o meu escritório de Direito Eleitoral. Isso é uma mensagem divina. Exato. É um momento, Jonathan Balgarten. Eu tinha capital para fazer isso, Jonathan Balgarten? Não sei. Nenhum. A minha família não é do direito. Exato. Você é a primeira advogada da família? Não, eu tenho um tio-avô que é advogado. Tá. Mas tio-avô é a primeira advogada da família. Nós definimos aqui, nesse The Partnership, que é a primeira advogada da família. Exato. Da família Quadros, eu sou a primeira advogada. Da família Quadros, sou a primeira advogada. Então, o que eu fiz? Eu peguei os R$312 das minhas férias, comprei uma tinta cinza, uns quadrinhos. Ok. Pintei os quadrinhos de preto. A tinta cinza, eu pintei metade do meu quarto. Certo? Virei a minha escrivaninha para ficar de frente para a parede cinza. Botei meus diplomas atrás de mim. Autoridade. Peguei meu celular e comecei a gravar vídeo sobre compliance eleitoral e partidário. Olha aí. E comecei a produzir conteúdos. 0 investimento de mídia, só simpatia e destreza. Exclusivamente. E coragem. Exatamente. Eu ia dizer falta de vergonha na cara, mas eu já tenho. Então, e fui gravando videozinho, inclusive. Quem quiser ver os videozinhos, eles ainda existem ao final do meu feed. Qual que é o teu arroba? É Quadros de Brenda, porque meu nome é Brenda. Arroba Quadros de Brenda no Instagram. Exatamente. É um trocadilho com o meu sobrenome. E aí, desculpa, gente. Olha só, olha que legal. Olha como nós já podemos perceber pela história da Brenda, que ela nos deixou saber até agora, como muito dos pilares, das atitudes e comportamentos, dos motivos para a ação da própria V4 já estavam no DNA dela, mesmo antes dela e da V4 se encontrarem. Veja bem, nós tínhamos uma advogada recém-formada que, em virtude da pandemia, teve um contratempo com o seu escritório, que a contratava naquele momento, e mesmo com essa adversidade, o que ela fez? Ela fez da dificuldade dela a motivação dela, não é? E, com base no whatever it takes, no custe o que custar, comprou tinta dentro do seu próprio quarto. Eu imagino que naquela época, era 2020, você não tinha um iPhone top 1 do mercado. Não. Né? Você tinha um Samsungão. celular, você tinha um Samsungão ali, né? Que eventualmente gravava bem e usava o próprio quarto como estúdio para gravar os seus reels, gravar o seu conteúdo e botar no seu Instagram. Isso surtiu efeito, não surtiu? Surtiu efeito porque eu criei um infoproduto chamado Assessoria de Pré-Campanha, em que eu analisava boas práticas que os pré-candidatos já podiam utilizar nas suas pré-campanhas sem ter nenhum tipo de desdobramento jurídico negativo.
E eu consegui 20 assessorados nesse momento de pré-campanha. E depois, quando virou para a campanha, eu consegui mais 21. Então, eu cuidei em 2020 de 41 campanhas pelo Brasil. Olha aí. Pelo Brasil. E foi uma experiência extraordinária. Só que, Jonathan Baumgarten, eu não estava feliz ainda. Uai. Sim, Jonathan. Por quê? Porque, apesar de eu ter conseguido construir um sistema de trabalho que estava funcionando, que eu conseguia ser muito preventiva, que os candidatos entendiam o que eu estava buscando, eu não estava feliz de estar sozinha. Eu sentia que sozinha eu tinha um teto, eu tinha uma capacidade máxima, que eu só ia verdadeiramente longe, eu só ia alcançar o que, apesar de eu não saber nomear, mas eu sentia que eu poderia, eu só conseguiria se eu estivesse muito bem acompanhada para traçar esse caminho, olhando para os mesmos sentidos de várias outras pessoas. E esse sentimento me contaminou nessa jornada. Tanto que, no final do ano de 2020, eu fui convidada por um advogado a abrir uma sociedade com ele, que no final não deu certo, mas o sentimento permaneceu. Uhum. E foi justamente esse sentimento de querer fazer parte de algo grande com pessoas direcionadas que me levou até a V4. Por quê? Porque eu percebi, depois dessa sociedade que não deu certo, que eu precisava entrar em uma empresa. Eu precisava fazer parte de algo. De algum grupo. Exatamente. Eu comecei a procurar, primeiramente, em bancos, porque eu tinha o know-how de banco e tinha o know-how de compliance. Mas uma amiga minha me mandou a vaga da V4. Que, segundo ela, o descritivo que dizia romper barreiras, ser diferencial, era a minha cara, segundo ela. Ela me mandou a vaga, e a vaga dizia expressamente, Jonathan Baumgarten, para estudantes de Direito até o 4º semestre. Mas relembre, eu já era formada e tinha 3 pós-graduações, porque nisso eu já tinha feito uma de compliance. Olha aí. E assim eu me inscrevi, com toda a sinceridade do meu coração, e fiz uma entrevista com o Gus, que foi o primeiro Gustavo Pontin, que foi o primeiro gestor de pessoas que a gente teve na V4. Foi uma entrevista bem interessante. Sabe que tem um detalhe importante sobre os gestores de pessoas da V4 Company. Eu também tinha na minha cabeça que o Gustavo Pontin era o primeiro gestor de pessoas. E, pasme, excelência. Você já lembra dessa, né? A primeira gestora de pessoas, a primeira people da V4 Company, se ela assistir, ela vai ouvir. Foi a Jéssica, esposa do Denner. Foi a nossa primeira people, depois nós tivemos Gustavo e depois eu. Né, que continua até hoje, o terceiro aqui da Trindade. Então, Gus te entrevista, mas tem uma coisa, Brenda, que eu achei muito bacana. Olha o que a Brenda... Vocês lembram o que a Brenda nos falou? Eu lembro, porque eu estou prestando atenção nela, e se você não estiver mexendo no Instagram ou no TikTok enquanto está nos assistindo, você está pegando informação valiosa aqui que pode te deixar um profissional melhor, mais próximo disso que está aqui atrás, ó, do partnership. Né? E nós vamos chegar nessa história também. A Brenda, desde pequenininha, ela tinha uma visão. Ela tinha, pelo que ela nos falou, um objetivo, uma vontade. Começa como? Imprimindo desenhando a sua carteirinha da OAB, prendendo os seus colegas de colégio, advogando em favor dos seus colegas de colégio. Aí depois passa por uma vontade indomável de entrar na faculdade, pegar horas e horas de transporte público, ser a melhor nas provas, gabaritar várias provas, passar na OAB antes de terminar a faculdade de Direito, que é um feito muito considerável, e depois abrir o seu próprio business, depois fazer parte de uma comunidade, encontrou a V4 Company. Minha pergunta é, Brenda, o quanto uma visão de longo prazo ou um desejo de longo prazo, uma vontade de ser bem-sucedida, vamos colocar assim, ou de ser alguma coisa que você considera importante, te levou até onde você está hoje. Quão importante é ter mentalmente, mesmo que não seja possível enxergar, talvez um palmo na nossa frente do futuro, é ter essa visão de longo prazo. Quão foi importante isso para você até aqui? Eu acredito, Jonathan, que o propósito move.
E a visão de longo prazo, na minha concepção, é o propósito. É o propósito por tudo que eu faço. Então, uma vez que eu tenho muito claro, ainda que a gente não nomeie exatamente, ainda que a gente não tenha todos os descritivos, mas a gente tem dimensões e visões sobre o que a gente entende que consegue fazer e alcançar, isso se torna um propósito. Então, todo momento de dificuldade, toda a história de perrengue, tudo isso, eu costumo dizer, e quem convive comigo já ouviu eu falar, faz parte da minha biografia para eu ser humilde quando chegar no sucesso. Exatamente. Então, a visão de longo prazo, para mim, é propósito. E o propósito move as pessoas a fazerem tudo que for necessário. Você aí que está nos assistindo tem um propósito? Já definiu qual é o seu propósito? Por que você faz o que você faz? E assim, seria importante que não fosse, meu propósito é porque eu quero ter um carro X, quero ter a bolsa Y, que eu quero ter a casa. Um propósito maior, que transcende isso. Eu não gosto de falar de legado. Legado é bullshitagem, tá? Nós vamos morrer e acabou. Né? É uma questão de ego. Mas ter um propósito, que é um porquê nós fazemos as coisas, e a Brenda tem um super claro aqui, que é o que moveu ela até aqui, vai mover muito mais ainda, né? Faz total diferença. Então, Brenda, você encontrou a vaga da V4 Company, ou a vaga da V4 te encontrou, vamos falar assim, né? Qualquer que seja o caminho. Gustavo te entrevista. O que acontece a partir daí? Quem mais te entrevistou? Eu sei que tem mais 2 pessoas que te entrevistaram. Eu vou contar. Eu Conta, vou contar, divulgarei neste podcast o que aconteceu. Peraí. Antes de você contar, você já viu os cursos da Stage? Já entrou na Stage para se profissionalizar? Faz isso agora, tá? Põe Stage aí, acessa os cursos, assina a Stage, faz toda a diferença para a sua trajetória. E se você é investidor da V4 Company, você já tem acesso. E não esquece das monitorias que acontecem todo sábado de manhã para você fazer o upskilling ainda mais necessário na fase da inteligência artificial. Já fiz o jabazinho aqui. Brenda, quem é que te entrevistou? Então, eu fiz a entrevista com o Gus e depois demorou umas 3 semanas para eu fazer a segunda entrevista com quem seria a minha liderança. Daí, o que eu fiz? Eu mandei um e-mail cobrando o Gus, dizendo que eu estava à disposição da V4. Logo depois que eu mandei esse e-mail, o Gus fez o agendamento da minha reunião. E daí, quem eu encontro nesta reunião, que seria a reunião com as minhas lideranças? A nossa primeira CFO, a Carla, e o head do compliance da V4 Company, Jonathan Bogart. Uau! Como assim? 4 anos depois nós estamos aqui. Oh, meu Deus! O que aconteceu no meio do caminho? Você só vai saber se escutar até o final. Bom, eu me lembro da entrevista com a Brenda, gente. Foi uma loucura. A Brenda, na entrevista, eu vou contar só pra vocês, tá? Estão nos assistindo. A Brenda tava com um cabelão. Ela já tinha botado um batom vermelho. Eu falei assim, rapaz, essa menina tem fome. Né? Tem fome de vencer, de querer mais. Se mostrou na entrevista muito segura de si. Por mais que eventualmente não estivesse, às vezes, né? Nós temos que, cara, por fora... Parecer ser. Por fora eu tô robusto, por dentro pode estar meio gelatina, assim, cara, mas por fora, vambora. E eu me lembro da entrevista, saímos da entrevista, eu e Carla, eu falei, vambora. É ela. E contratamos Brenda Quadros. Como é que foi seu primeiro dia de V4, Brenda? Eu lembro que eu só tinha roupa de advogada, né? Então eu comprei um macacão que tinha as barras laranja e pink e peguei um sapato pink. E eu pensei, esse é o ápice de quanto eu sou descolada. Eu cheguei na V4 Company, Jonathan Bogart me recebeu com 20 quilos a menos. Exatamente. Outra pessoa. Outra pessoa. E foi me explicando o que era aquele universo. Porque eu fui contratada com um único objetivo, que era fazer os contratos da assessoria. Era só isso que eu precisava fazer. Porém, eu tinha um gestor, Jonathan Bogart, visionário, que sentou comigo ao meio-dia, numa salinha minúscula que existia atrás do Matemarketing, quem conheceu o Office de São Leopoldo era um cativeirinho, aquela sabe, um cativeiro, abriu a sua agendinha e disse assim, Brenda, deixa eu te explicar o que é isso daqui. E explicou a visão que ele tinha sobre a V4 e olhou pra mim, eu vou contar tudo agora. Manda bala. Vou contar tudo. Olhou pra mim e disse assim, eu vou fazer um plano contigo. O nosso plano é o seguinte, a gente vai fazer tudo que for possível, a gente vai abraçar todas as oportunidades, a gente vai fazer a trajetória juntos
Em 2023 eu viro sócio. Em 2024 você vira sócia. Mas esse caminho não vai ser fácil. Vai ser tortuoso. Porque a verdade é que a gente tem um mato deste tamanho. Mas agora existe 2 facão. O meu e o teu. Vamos? E eu, vamos. Eu lembro desse dia, esse dia foi muito bacana, pô. Receber a Brenda e ver a Brenda assim, ó, pensa que eu só tinha a roupinha de advogado. Eu tava uns 30 dias na V4, tá? E, cara, quando eu vi a Brenda chegando, com aquele sapato rosa, eu falei assim, rapaz, acertamos. É isso, vambora. E nós tivemos essa conversa, a visão de longo prazo que a Brenda já tinha. Isso tudo se concretizou por causa da visão dela também, da vontade dela também, da aplicação, do capricho, da comunicação, da lealdade, enfim, de toda a energia que ela dedicou. E éramos eu e Brenda, uma dupla, tinha um matagal alto na nossa frente, nós tínhamos uma tarefa simples e complexa ao mesmo tempo, que era fazer todos os contratos, e um campo para abraçar, e muita vontade, muita boa vontade. E Brenda, os primeiros dias, os primeiros meses na V4, eles não foram fáceis, né? Não foram, nossa, um mar de rosas. Então, quando você entra na V4 até hoje, 2025, não é fácil. Não é fácil. É um ambiente de altíssima performance. Um ambiente que vai exigir de você, exigir de nós, aí uma dedicação, um estudo, um aprimoramento contínuo. E, Brenda, vamos lá. Você entra num cargo de analista jurídica, algo assim, advogado, analista jurídica, não me lembro muito bem, e nós 2 tínhamos um plano, não é? Você entrou em maio, não é? Maio de 2021, 2 de maio de 2021. Bom, de 2 de maio de 2021, entrando como uma analista jurídica, quando é que a sua vida começa a ser transformada dentro da V4 Company? Conta um pouquinho pra gente dessa trajetória de coisas desse início e do meio do caminho que você lembra que foram importantes para você, para que a gente possa começar a compor a tua jornada dentro da V4 Company. A primeira coisa que aconteceu na V4 e que começou a me mudar foi quando caiu a ficha que eu estava dentro de uma grande oportunidade e que para eu aproveitar essa oportunidade eu tinha que conhecer ela. Foi a primeira coisa, assim, foi nos primeiros dias em que eu percebi que eu não sabia o que era churn, só falava do tal do churn, eu não sabia o que era LTV, ROI, essa comunicação, e daí eu fiquei sabendo que qualquer pessoa podia fazer o curso de franquia na época. Então, o que eu fiz? Eu me inscrevi para fazer o curso de franquia. Lembram que eu morava em Alvorada ainda? Exato. Então, eu fiz um combinado com o Jonathan que eu ia uma vez por semana para São Leopoldo, porque não tinha transporte direto, e daí tinha que pagar o Uber, e era bem caro para os meus padrões na época, esse percurso. E daí, o que eu fazia? Eu acordava umas 6 horas da manhã, ia vendo as oportunidades de caminhos que eu e o Jonathan encontrávamos. Como, por exemplo, criar um canal de denúncias, que hoje é comumente usado, o nosso V4 Ethics. Muito robusto. As nossas políticas, as regularizações que a gente precisava fazer na empresa. Eu ficava ali das 6 até umas 9 horas olhando isso. A partir disso, eu fazia os contratos. E depois disso, eu fazia o curso de franquia. E isso foi, gente, extremamente diferencial para a Brenda, pessoa física. Porque foi quando eu estourei a minha bolha pela primeira vez. E eu tive vários momentos de estourar bolhas. Mas foi o primeiro momento em que eu vi que, para eu me comunicar num ambiente que não era eminentemente jurídico, eu tinha que falar a língua do ambiente. Eu tinha que chegar para o vendedor e não falar sobre os princípios jurídicos para ele fundamentar junto ao cliente. Eu tinha que falar qual era as questões operacionais que aquela cláusula garantia para ele. Por que não dava para trocar o banner da LP a cada 5 dias? Que isso prejudicava a performance. Então, eu consegui trazer muito mais robustez e até assertividade no meu trabalho no momento em que eu rompi essa bolha. E assim a gente rodou por 5 meses, até o momento que eu fiz aquela call chorando com a Carla, dizendo que eu ia morrer porque eu não aguentava mais trabalhar 7 dias por semana. Continuo fazendo isso? Continuo, mas eu acredito que isso não mata a gente. Nada. Mas na época achava. E daí, nesse momento, a gente traz o terceiro elemento para o time de compliance. E a gente brincava, né, que não era evidentemente um time de compliance, era um time jurídico que tinha uma aspiração para o compliance. Então, chega o nosso terceiro elemento, foi Leonardo Rosa. Exato. Tá na V4 até hoje. Tá na V4 até hoje. Só que Leonardo sempre foi muito, muito bom com automação.
cabeça muito tech. Então, ele foi construindo e executando processos de automação contratual que foram otimizando o fluxo e viabilizando que a gente abraçasse outras áreas. Só que a gente tinha aprendido, porque a gente viu cientista do marketing, porque a gente fez curso de franquia. Na época não tinha Stage, mas se tivesse, teríamos feito todos os cursos da Stage. A gente aprendeu que a V4 é uma empresa de dados, de informação. Então não adiantava eu e o Jonathan dizer, a gente está trabalhando bem porque está tudo seguro. Não adiantava, né, Jonathan? Nada. A gente tinha que falar de SLA. A gente tinha que falar sobre o quanto a gente estava economizando em contratação de pessoas por ter feito processo de automatização. Exato. A gente tinha que falar de passivo mitigado em dinheiro. E a gente foi fazendo toda uma narrativa nesse sentido sobre o nosso time de jurídico e compliance. A gente sempre foi muito pautado em dado, em informação. E assim foi essa trajetória até um fatídico dia em que Jonathan Baumgarten recebeu um convite. E nesse dia, eu não sei se tu lembra dessa história, eu era ainda quase um home office ali, né? Outros tempos de V4. 2021 isso, né? 2021. E eu dava aula em pós-graduação. E eu não tinha um mestrado. E numa dessas aulas que eu fui dar na pós-graduação, no interior do Rio Grande do Sul, estava acontecendo o processo seletivo para o mestrado. E daí falaram assim, prof, faz o processo seletivo, tenta a bolsa, porque a minha continuidade dentro da docência dependia de eu ter mestrado, doutorado. E daí eu me inscrevi no mestrado, com bolsa e passei, utilizando essas metodologias de compliance como o fundamento do meu projeto de pesquisa. E esse mestrado que eu passei era no interior do Rio Grande do Sul. Então, o que aconteceu? Em uma mesma semana, terminei o relacionamento, passei no mestrado e decidi que eu ia morar no interior. Porque o que eu gastava para ir até São Leopoldo dava a mesma coisa, de Alvorada para o interior. A minha família é do interior do Rio Grande do Sul. Então, eu estava certa, na primeira sexta-feira de dezembro de 2021, que eu ia embora para o interior, cursar o meu mestrado e seguir uma jornada na V4. Assim, até que, na segunda-feira, Jonathan Baumgarten me liga por chamada de vídeo, o que Jonathan Baumgarten não faz nunca. E o que tu me contou nessa chamada de vídeo, Jonathan Baumgarten? Falei, Brenda, Deninho enlouqueceu. Né? O patrão enlouqueceu e eu vou assumir uma outra função conjuntamente com o Jurídico e Compliance, que é a função de pessoas. Isso era dezembro de 21, que é a cadeira de pessoas, e chegou o teu momento de voar. 6, 7 meses depois da entrada da própria Brenda, eu lembro dessa conversa, né? Assumi a cadeira de pessoas e falei, Brenda, você vai ganhar musculatura aqui na cadeira de Jurídico e Compliance, porque você vai ter que dominar essa área. Né? Já dominava, né? Mas vai assumir mais responsabilidade sobre essa área. Eu quero fazer um parênteses aqui. Vocês acabaram de ouvir um pouco sobre a formação acadêmica da Brenda e sobre, em especial, o mestrado. Se alguém que está do teu lado aí te falar, não faz faculdade que não vale a pena, não faz mestrado que não vale a pena, não faz doutorado, não faz a pós, não faz a especialização, bullshitagem. Faz sim. Faz. Te especializa. Pega o certificado. Aprende fazendo isso. Conhece gente. Não ignora o conhecimento acadêmico. Ele é fundamental. E a Brenda, liguei para a Brenda, falei disso. Qual foi a tua reação, Brenda? Eu olhei pro Jonathan e falei, tô pronta. Vambora. É isso. E o Jonathan olhou pra mim e disse assim, Brenda, seguinte, não sei se eu vou poder te dar o aumento, porque eu nem entendo direito isso. E eu preciso que tu te mude pra perto. Daí eu olhei e falei, é isso que eu vou fazer. Eu lembro que eu desliguei o telefone, chamei minha mãe olhou pra mim e eu contei pra minha mãe, o Jonathan tá assumindo uma cadeira maior e ele pediu que eu assumisse a cadeira que era dele. Exato. Imediatamente já. E eu preciso me mudar para morar perto de São Leopoldo, perto da V4. E a minha mãe disse, quanto vai ganhar de aumento? Eu falei, não faço ideia. Daí ela falou, então tu não vai? Daí eu falei, eu só tô te informando. Esse foi o diálogo. Daí arranjei dinheiro emprestado. E a partir daquele dia, custou muito caro. Mas eu fui
todos os dias pra V4 Company. Daí eu pegava Uber 5 horas da manhã, saía às 11 horas da noite, mas todos os dias. Por quê? Porque eu tinha que justificar a grande oportunidade e a confiança que o Jonathan tinha me dado. A V4, né? Mas... Eu como representante só, mas a V4... Exatamente. Eu tinha que fazer valer. Exato. Tinha, assim, o que eu tanto queria, que era poder estar na frente de mudanças, tinha acontecido. E daí cabia só a mim. Se eu criasse qualquer tipo de empecilho, desculpa, justificativa, era eu que estava abrindo mão do meu sonho. Não era o caso do acaso, era eu. E eu nunca peco pela falta de esforço. Então, fui todos os dias até dia 1º de março, em que eu e a minha família toda nos mudamos para Esteio, para ficar, que é muito próximo, quem não conhece, fica 10 minutos? 10 minutos de São Leopoldo e de onde era o office da V4 Company. Sabe de uma competência? Vocês ouviram uma boa parte da história da Brenda? Na verdade, vocês ouviram um pouquinho da história da Brenda, né? A história é muito maior do que essa. A gente não vai conseguir, infelizmente, compor toda ela aqui, com toda a riqueza de detalhes que ela merece. Mas você que é gestor de pessoas, você vai exatamente entender o que eu estou te falando, vai dar um clique na sua cabeça. A Brenda, eu liderei a Brenda há algum tempo, é aquele tipo de profissional que você sabe que se você precisar ligar para ele 2 da manhã para resolver um baita de um problema, você vai poder contar com ela. Então, eu sei que você pensou em algumas pessoas, pouquíssimas pessoas. Nós, como lideranças de pessoas, a Brenda também como liderança de pessoas há bastante tempo, muito tempo dentro da V4 Company, também tem um ou outro nome ali, e a Brenda sempre teve esse skill, sempre teve essa vontade de alguém que se eu precisasse, e se eu precisar ainda, e se ela precisar comigo também, né, ela pode me ligar, cara, vambora. Vamos fazer esse troço acontecer, que é a vontade, que é a visão de longo prazo, que é entender o propósito lá na frente do que, por que você faz o que você faz. E aí, Brenda, eu assumo as cadeiras de pessoas. Eu vou cuidar da minha vida e mais em relação a pessoas. O que você começa a fazer no jurídico? Como é que você estrutura o jurídico de uma empresa de marketing digital, a maior assessoria de marketing digital da América Latina, agora já 2021 para 2022, não é? Cadeira tá com você tá lá com o time, era você, o Léo, nós já tínhamos contratado mais uma pessoa... tínhamos, né? Tínhamos, ok. Mas há pouquíssimo tempo. Pouquíssimo tempo, time bem chutinho. Imagina, naquela época nós rodávamos o quê? Uns 200 contratos por mês? Não, a gente já estava rodando 1.000 graças às automações. Ah, é verdade. 1.000 contratos por mês. O que você olhou, você viu ali, pô, tem uma oportunidade aqui, o mato está um pouquinho mais baixo, mas ainda está alto. O que você começou a fazer no time de jurídico? Como é que é a sua mentalidade? E agora se serve para você também, que hoje toca escritórios... não, escritórios jurídicos, com certeza, mas jurídicos internos, de empresas. Escuta da Brenda, o que ela pensou, como é que ela arquitetou toda essa engrenagem muito bem lubrificada. Lembrando que eu era uma nova gestora da área, porque antes o gestor era o Jonathan. A gente já gerava muito valor para a franqueadora. A gente já tinha arrumado muitas coisas na franqueadora. E todo novo gestor, eu li num livro, mas nem lembro o nome, mas eu lembro que era isso. Todo novo gestor, a primeira missão é a seguinte. Óbvio, depois de conquistar as pessoas, mas a primeira missão de tática é a seguinte. Tu tem que manter a excelência do que é feito e tu tem que trazer algo novo, colocar a tua assinatura em algo, para te conseguir virar aquele capítulo, para te conseguir superar quem estava antes. O novo sempre supera o velho, sempre. Gente. Sempre. Então, o que eu fiz? Eu falei, a gente faz um suporte muito bom para franqueadora. E as franquias? Se a gente fala em IPO, vai ter o reflexo das franquias nessa estrutura. Vamos olhar para o franqueado? Vamos dar um suporte muito equivalente ao que a matriz tem para o franqueado? Cheguei com o Jonathan para essa ideia e ele disse, tá louca? Tu tá totalmente louca. Porque nisso, a gente tinha contratado uma nova advogada, a Amandinha. Amanda. Que a gente tinha uma relação muito grande de confiança, mas era praticamente eu e Leonardo e Amanda, e bora. E como é que a gente ia atender? E na época era 180 unidades franqueadas. A gente vai atender com humildade, dizendo exatamente o que eles podem contar conosco e em quais momentos a gente vai ser crucial para a jornada deles. E assim a gente fez. A gente marcou reuniões com vários franqueados. Muitos de vocês vão lembrar dessas reuniões em que eu chegava e dizia, oi, meu nome é Brenda.
Só que eu sou a quadros. E eu vim aqui para lhe trazer o que vocês podem contar conosco nessa jornada. E assim a gente fez. A gente fez, primeiro, um atendimento consultivo para os nossos franqueados, deixando os nossos franqueados protegidos sob o ponto de vista jurídico para o que não demandava processo judicial. E daí, em outubro, de novo, fazendo o que o Jonathan disse que eu não deveria fazer, mas a gente fez. A gente passou a atender o contencioso, os processos judiciais de toda a nossa rede de franqueado, garantindo que o nosso franqueado tivesse também uma blindagem jurídica completa dentro de todo o suporte que a franqueadora fornecia para ele. Então, essa foi a assinatura do início do meu legado. Fui contra. Que fique claro, no começo eu desacreditei. Falei, Brenda, não faz isso não. A Brenda falou, ela estava certa, e ela estava certa em assumir isso aí. Você, gestor, você não vai acertar todas. É impossível que você acerte todas, tá bom? E deve existir humildade quando esse tipo de coisa acontecer. A Brenda foi lá com o pequeno timezinho dela, naquele momento falou assim, não, vamos assumir. Assumiu e até hoje faz um excelente trabalho, com muito sucesso nessa frente. E aí, Brenda, o tempo passa. O tempo passa, um monte de coisa acontece, e acontece due diligence, não sei o que, compra empresa, vende empresa. Tem alguns momentos marcantes, alguns picos marcantes nessa tua trajetória, e vamos travar ela até antes de você se tornar diretora. Tá bom. Tá? E daí nós temos que passar pelo teu equity também. Tá bom. Vamos ali, você se torna diretora antes ou depois de ganhar o equity? Depois. Então beleza, então nós vamos até eu ganhar o equity. Tá bom. Teve algum momento que você lembra que foi de muito sucesso na tua cadeira? Algum momento super importante para você antes de ganhar o equity? Alguma coisa que você fez, que o teu time fez? Eu lembro o momento... na verdade, assim, vamos lá. Existem muitos momentos, né? O nosso time, ele passou a ter uma atuação que ultrapassa contratos. Então, a gente estava muito... e aí a gente está sempre inserido nos outros times, trazendo os alinhamentos que são necessários, a blindagem que é necessária. Existem vários momentos nessa jornada, mas eu lembro com muito carinho do momento do lançamento da Byline. Foi fantástico. Porque, para quem é da rede, sabe que tem a estrutura contratual da Byline, que foi um avanço do que a gente tinha de V4 Order, e que foi o primeiro momento em que a gente passa, dentro do processo de venda, a pensar em operação. E isso, a criação da Byline, foi junto com a Milena, no primeiro one-on-one da Milena, que está com a gente até hoje. Ela foi contratada para fazer contrato, ela sentou comigo no one-on-one, eu, a Jonathan Balgarten, olhei para ela e disse assim, tu tem que matar a tua função. Eu comecei assim. Legal. E daí ela me deu um reverse e tem uma área só dela agora. Mas enfim, a gente entendia, porque a gente recebia muita objeção contratual por não ter definição do que era entregue e tinha muita tratativa, porque eu ajudava na época o time de CS com tratativas, porque não tinha definição do que a gente ia entregar. Então, eu passei a visitar muitas franquias, esse sempre foi um movimento que eu fiz, porque a V4 Company, às vezes, a gente se limita às paredes que a gente está. Mas a V4 Company é muito maior. Ela está em todo o Brasil e agora nos Estados Unidos também. Exato. E a gente tem que romper. Isso é uma outra forma de romper a bolha, é visitar franquias, estar nas franquias, conhecer as diferentes realidades. Então, eu fiz esse processo, passei a conhecer as franquias e entender as operações. Até teve um dos franqueados, na unidade de Lisboa, que eu passei uma semana com eles sendo account. Era a minha função. Eu fui account na unidade. E eu aprendi muito sobre a realidade. E daí a Byline a gente construiu com essa ótica. Só que no momento de lançamento a gente desassociou a comunicação e ela acabou indo teve troca de nome e eu não estava no processo, porque é natural de empresa crescer e a gente não ir sempre se conectando. Botaram um nomezinho ruim, né? Assessoria modular. Cara, Byline é muito mais sexy. Por favor, né, Guilherme? Beijo, Liberty. Beijo. E daí lançaram como modular e eu falei, e daí sabe quando tem um lançamento, olha assim, mas isso daqui me é familiar. Peraí, isso aqui me é familiar. E daí eu olhei para aquilo lançado, eu falei assim, mas o contrato nem tá na Salesforce. Nem tinha Salesforce naquela época, né? Ou tinha? Tinha. O negócio tá andando há um tempo aí, né? Exato. E eu, gente, mas
esse troço me é familiar. Eu olhei pra Milena, assim, ela ficava minha diagonal, e eu falei, termina o playbook agora. E ela, tchararara. E ela terminando o playbook, eu chamando o pessoal que cuidava da Salesforce, validando o que estava acontecendo ali, e ali acontecendo a call de lançamento. Dentro da call, eu levanto a mão e digo, galera, deixa eu dizer, essa história aí de modular que o Gui tá dizendo não existe. O nome disso é Byline. A Milena tá mandando agora o playbook para vocês. E esperem que até segunda-feira os contratos vão estar atualizados. Olha aí. E daí assim foi feito. Daí lembro que aí me reuni com o pessoal de CRM, fizemos a estrutura dos contratos e passou a girar. E teve muita mudança sobre o quanto o franqueado passou a conseguir tangibilizar o trabalho dele, conseguir entender o quanto ele precificava, a gente precificava mal o nosso serviço, o quanto a gente estava onerando a nossa operação e mais, mitigando objeções de entrada e problemas na saída, porque ficou muito mais clara a relação com o cliente a partir da Byline. E essa foi uma das construções, assim, e esse momento de levantar a mão com muita sinceridade e dizer que bagunça é essa? Vamos se organizar, o nome disso é Byline. E eu lembro hoje com muito carinho desse processo, porque foi quando a Brenda advogada, vamos lá, não estava mais ali, mas a Brenda executiva estava fazendo o que precisava ser feito. Que legal. Que fantástico, inspirador. E assim, ó, vocês prestaram atenção no que a Brenda nos deixou saber? Olha só. Primeiro, ela estoura a bolha dela várias vezes. Primeiro, fez o cientista do marketing. Depois, fez o treinamento de franquias. Depois foi para dentro e ainda hoje vai para... Cara, nós chamamos aqui de tem o cheiro do asfalto. Né? Essa é uma citação do Basaglia, CEO da Michael Page, Brasil, e ele fala que o executivo tem que ter o cheiro do asfalto, que é, cara, tá perto da operação. E isso foi, veja bem, vem de uma advogada que ainda está a liderança dos times de jurídico e compliance dentro de uma empresa de marketing digital. E ela tomou o cuidado de pensar o seguinte, com esse propósito de estourar a bolha, de ser grande, eu vou conhecer a operação como ninguém aqui tem conhecido. E foi para lá e fez o negócio acontecer, lançou a Byline, no meio do comitê, levanta a mão e fala, peraí pessoal, não. Estou segura de mim mesmo porque eu fiz o meu trabalho de casa. É por aqui. E esse foi um dos momentos que um momento que eu lembro, um momento muito interessante. Essa call deve estar gravada. Isso com certeza tem alguma agenda aí, a gente pode achar depois. E vocês podem vasculhar para encontrar esse momento, foi um momento importante. E Brenda, vamos lá. The Partnership, o podcast dos sócios da V4 Company. Você é sócia do headquarter da V4 Company, se tornou sócia em 2024, não é? Como é que foi para você? Antes de perguntar, eu queria que vocês tivessem a oportunidade de ver os vídeos que ela gravou 2 vídeos para a sociedade da Brenda Quadros. São obras de arte. Tá? Quem se inscreve para a sociedade da V4 Company tem que enviar um vídeo de até 1 minuto que responde a 4 perguntas. Você que não é da V4, você não vai saber quais são essas 4 perguntas. Para saber, entra na V4 Company que eu te conto. Tá? Pode se inscrever e pesquisa InHire, então INHIRE, espaço V4 Company, você vai achar as vagas da V4. Se inscreve lá e me manda um salve se quiser no @JPBaumgarten ou pesquisa no LinkedIn, Jonathan com TH e N no final, Baumgarten, tá? Baum com BAUMGARTEN. Me manda um alô lá, se você quiser trabalhar na V4 e descobrir quais são essas 4 perguntas aqui e potencialmente fazer parte de um programa de partnership. A Brenda ela mandou vídeos e foram os melhores vídeos que a V4 Company Headquarter. Eu não estou falando isso porque eu gosto dela, porque a gente trabalha junto há muito tempo. Não, estou falando porque é a verdade, tem um monte de gente que concorda comigo. Os melhores vídeos de inscrição de sociedade que nós tivemos até hoje. Hoje é... Que dia é hoje, gente? 7 de agosto de 2025 foram da Brenda Quadros. E ela se inscreve e chegou aquele derradeiro dia na Assembleia. Quem cantou nessa Assembleia? Foi Hungria? Hip Hop? Não, né? Eu não lembro. Eu também não lembro quem cantou nessa... Acho que foi Hungria. Foi Hungria Hip Hop. Foi Hungria. Que você se tornou sócia. Como é que foi esse momento para você? Porque os sócios da V4 eles são anunciados na Assembleia, que é o principal evento, o principal ritual da V4 Company no ano. Acontece sempre no primeiro semestre do ano. Tem acontecido recorrentemente no Vibra São Paulo,
o antigo Mastercard Hall. Então, é o penúltimo evento, um ato de um dia inteiro, onde os novos sócios são conhecidos, mais de 2, 3 mil pessoas da V4 Company batendo palma para você. Como é que foi esse momento para você, Brenda? Acho que o momento foi a concretização do que a gente tinha planejado e executado. Exatamente. Porque quem me conheceu antes da sociedade sabia que eu tinha muita certeza. E mais do que certeza, eu tinha um plano claro, dia por dia. Lembra? Eu tinha uma agenda exatamente do que eu ia fazer cada dia para alcançar a sociedade. Em 2023, o nosso combinado era o Jonathan subir. Mas eu mandei vídeo igual e o propósito do meu vídeo era todos me conhecerem. Da Matrix? Da Matrix. Era o vídeo da Matrix. Porque eu tinha o cabelo curtinho e daí o Denner me chamava de Trinity. Exato. Daí eu fiz o vídeo... Que fase aquela, hein? Que fase! E daí eu fiz o vídeo com o objetivo de saberem o que eu fazia. Eu nem respondi as perguntas, eu só disse tudo o que eu fazia. E depois disso, eu fiz um one-on-one com o Denner e eu disse assim, por que tu não me tornou sócia? E ele disse o porquê. Eu anotei e disse assim, se eu cumprir isso, tu me torna? E ele, sim. Tu quer falar pra gente o porquê? Ele falou que ele entendia que eu fazia, por gentileza, Denner, um excelente trampo. Exato. Ele falou exatamente assim. No entanto, eu ainda estava muito presa às questões jurídicas. E para um sócio, ele enxergava que eu tinha que ter uma visão mais sobre o negócio e contribuir mais para o longo prazo do negócio. Ele entendia que eu tinha potencial e eu estava até começando a executar isso, mas não era o que eu já tinha construído até então. E por isso que eu não tinha virado sócia. E daí eu fiz um plano junto com ele e eu segui esse plano à risca. Então, gente, eu tinha certeza absoluta. Apesar de ser absolutamente sigiloso, exclusivamente só o Denner sabe, eu tinha certeza absoluta que eu seria sócia. Inclusive, eu mandei fazer uma roupa só para o momento de subir no palco, com uma capa maravilhosa. Era um modelo que era era como se fosse um smoking, só que mais feminino, sem mangas, para mostrar os meus belos bíceps. Exato, o ombro malhado. Exatamente. Afinal de contas, perdi o desafio para a Brenda Eltz, porém, ganhei uma nova vida. Ganhou uma nova vida. Ganhei uma nova vida. Então, eu fiz uma roupa só para aquele momento. Então, como é que foi aquele dia? O dia todo foi tenso. Eu tava com outra roupa. Mas aí, o dia todo, tu passa, assim, meio em Nárnia. Mesmo eu tendo tanta certeza. E era engraçado que as pessoas diziam assim, ai, Brenda, como é que tá a expectativa? Eu falei, tá alta, mas eu sei que eu vou ganhar. Ah, te contaram? Eu falei, não, eu sei. E se tu não ganhar? Eu falei, não existe essa opção. Eu falava assim. Legal. Não, eu fazia absurdos, né? Porque eu ia trabalhar no sábado, às vezes estava o Denner lá e eu falava, oi, sócio! Nem tinha ainda. Mas daí eu troquei de roupa e foi muito engraçado porque era para eu trocar de roupa no camarim, porque eu tinha alinhado com a Brenda Eltz. Só que eu não encontrei ela. Daí eu fui pro banheiro feminino me trocar. Nisso, entrou um monte de franqueada, um monte de gente de unidade, a galera da Matriz, todo mundo me ajudando a me trocar. E daí uma arrumava o brinco, outra arrumava a sandália e me ajudava a arrumar o cabelo. E daí eu fiquei pronta para o momento de ser chamado, né? Daí a gente fica lá com toda a atenção. Tu revisa toda a tua vida e tu pensa, o que será que eu fiz de errado, né, Jonathan? Essa tua veia aqui também ficava pulsando? Não, ficava. Ficava um negócio assim, e daí tu ficava, tipo assim, parecia que tinha uma coisa assim, que tu ficava toda hora assim, ó. Uhum. Daí eu sentei ao lado das minhas fiéis escudeiras, porque até então o time jurídico e compliance continuava com 3, 4 pessoas. Uhum. Então eu sentei ao lado delas, junto com a minha prima, que trabalhava na V4 na época. E tem uma foto que eu amo, que uma tirou uma foto assim, e era a gente de mão dadas, todas assim. Uhum. E daí... Ai, que raiva que eu senti naquela hora. Eu vou contar. Conta. O combinado era o Jonathan me dar a placa. Esse era o combinado. Daí o Jonathan virou owner e ele segurou o touro, que é o símbolo da cultura para quem é equity owner. Exato. Então ele segurou o tourinho. E ele ficou rindo. Ele ficava assim, ó, gente. Ele ficava assim. E eu falava assim, ó, cadê a placa na mão do Jonathan? O Jonathan tinha que me chamar, cadê a placa na mão do Jonathan? Rapidinho, nós temos 2 classes de sócios aqui na V4 Company. É o Equity Partner,
Todo mundo que entra na sociedade entra como equity partner. E se você fizer um bom trabalho, continuar fazendo um bom trabalho como equity partner, você pode receber o convite para comprar ações da V4 Company, ações preferenciais sem direito a voto, e você se torna um equity owner. Tá? Quem se torna equity partner é um processo, como a Brenda falou, extremamente sigiloso. É uma plaquinha. Você recebe uma plaquinha, tá? Ela vem fechadinha, muito bonita. Tem alguns significados, vários significados ali. E quando você se torna equity owner, você recebe um tourinho. Tá? É um outro simbolismo da cultura V4. Enfim, tem todo aí um simbolismo de cultura. Naquela noite, eu já era equity partner, eu virei equity owner, eu tava com um tourinho na mão. E aí, Brenda? A Brenda deveria receber a plaquinha. Só que quem entrega a plaquinha é alguém muito próximo e tal. Então, geralmente, tá o cara com a plaquinha. Necessariamente, eu deveria estar com a plaquinha para entregar para a Brenda para confirmar que ela tinha se tornado equity partner. Mas o que aconteceu, Brenda? E lembrando, tá? O Jonathan já sabia que potencialmente eu tinha virado. Apesar de ser absolutamente sigiloso, ele sabe quem tem a lista. E daí eu fiz um combinado com ele que ele não cumpriu, porque também foi um combinado unilateral. Mas ele não cumpriu. Que era, se eu tivesse virado sócio, ele tinha que piscar 2 vezes pra mim. Eu passei 6 meses sem piscar, gente. Foi muito duro, tá? Os olhos encheram de areia. Mas eu não falei pra ela, não. E ele lá no palco, segurando o touro. E eu falando, cadê a placa? Falei, ai, que vergonha. Eu tô com essa roupa. Meu Deus. E primeiro chamaram os franqueados. E daí eu falei assim, gente, como assim? Como assim? Não me tornei. Não me tornei. Nisso, a Thaís Brunelli, que era uma das nossas sócias, owner, pega a plaquinha. E ela fala assim, ó, quem estava comigo na Assembleia do ano passado sabe o quanto eu estou feliz hoje. Porque na Assembleia de 2023, ela disse que gostaria de chamar uma mulher. Exato. E nisso, o povo já levantou e as meninas já começaram, é tu. E eu falei, não é o Jonathan. Não é o Jonathan. Que baita. Vai chamar qualquer pessoa. E daí ela começou a fazer um discurso belíssimo. Belíssimo. E daí a mulherada toda em pé, todo mundo em pé, porque eu sempre tive muita proximidade com o franqueado, né? Tenho até hoje. Então, os franqueados me conheciam. Então, tava todo mundo em pé e eu parada, assim. Eu falei, não tá o Jonathan. Até que ela falou, me ajudem a receber a nossa rainha do compliance. Daí ela me chamou. E daí foi assim, gente. As meninas, eu até me emociono, porque as meninas estavam próximas. E daí eu só pensava o seguinte, agora eu tenho que caminhar bonito pra capa mexer. E eu subi belamente no palco. Não dá pra chorar, senão vai ficar feio. Eu tenho que ir linda. Daí eu fiz todo o percurso, porque tinha acontecido todo um rolê na Assembleia no dia seguinte que eu tive que ir ajudar a resolver com os fornecedores. Sim. Então eu já conhecia o ambiente. Então eu já tinha pensado onde eu ia sentar pra capa voar, entendeu? Então eu fui lá, fiz a capa voar. Quando eu cheguei no palco, a Brenda Eltz, que também era uma das nossas sócias, estava me esperando, me levou pela mão e me entregou para Thaís Brunelli. A gente fez aquela foto tão famosa das três Power Rangers. Das 3 Power Rangers. Exato. Na ponta do palco. Foi um momento fantástico, muito bacana. E, Brenda, nós queremos saber quais, segundo, obviamente, a sua percepção, foram os pontos determinantes que te levaram a se tornar uma sócia do headquarter da V4 Company. O que você consegue elencar para todos nós que, pô, isso aqui foi muito importante, eu acho que o meu caminho teve isso aqui, isso aqui, isso aqui. Lembrando que todo caminho é único, mas você pode se inspirar em alguns dos insights que a Brenda vai nos dar agora, que fizeram com que ela se tornasse, primeiro, equity partner e também equity owner, uma equity owner aqui do meu lado. Quais foram os passos principais aí, Brenda? O primeiro passo foi entender se eu queria realmente, se eu verdadeiramente queria me tornar sócia da companhia, porque isso não é glamour verdadeiramente, é muito mais responsabilidade. Total. Então, primeiro passo foi entender se eu queria mesmo, porque se eu queria mesmo, isso passava a fazer parte do meu propósito. Então, esse foi o primeiro passo. O segundo passo foi eu entender que esta jornada não se faz com a minha expectativa dos outros lerem bola de cristal sobre a minha performance. Então, eu tinha que ser intencional. Então, eu tinha que ser estratégica, tinha que me colocar no lugar certo, tinha que falar no momento certo, tinha que mostrar os meus resultados da forma certa para as pessoas certas. Tinha que ser intencional nessa jornada. Terceiro, eu não poderia criar um castelo de areia. Por quê?
Porque, às vezes, a pessoa quer muito. Às vezes, a pessoa sabe ser intencional. Mas, quando tu vai mexer nas gavetas, tá uma bagunça. Quando passa um vento no castelo que venha questionar a efetividade daquele trabalho, ele vai cair. Porque a pessoa não cuidou do que é o arroz com feijão. Então, eu sempre tive uma paranoia sobre garantir a base do que eu entregava. A gente tem sempre muito para melhorar, mas tudo tinha que estar muito bem direcionado, contido, executado. Então, esse foi o terceiro passo, assim, de não ter um castelo de areia. Meu castelo é de rocha. Porque se for mexer nas gavetas, vai estar tudo certo. Pode mexer, inclusive. Então, foram essas três percepções que eu acredito que tenham sido essenciais. E acho que, como base de tudo isso, é não pecar pela ausência de esforço. Não fazer com que as coisas fujam de mim por coisas que estavam no meu controle. Tem coisas que a gente não vai ter controle, porque, por exemplo, a sociedade é uma decisão de uma cúpula, junto com o Denner, muito específica que tu não vai conseguir ter domínio. Mas se tu fez a tua parte, o que estava no teu controle, é sobre isso que tu tem que jogar a tua expectativa. Poderia a sociedade não ter se concretizado, mas eu estaria tranquila porque eu sabia que a minha parte eu tinha feito. Eu tinha deixado claro para quem precisava o que eu queria fazer, tinha feito com excelência e eu tinha demonstrado que eu queria muito estar ali. Então, o restante já não estava mais no meu controle. Que legal. Vocês anotaram os 3 pontos? Importante anotar, né? Volta ali, anota. Tem uma coisa, nós tínhamos na nossa avaliação de desempenho antiga, na V1 dela, V1, V2, agora nós estamos na V4 dela, né, na versão 4, tinha uma pergunta que a Brenda, ela sempre foi 5 estrelas, sempre foi um grande exemplo nisso. Uma pergunta que nós fazíamos que é, o quanto te esforçou nesse trimestre que passou? Não é? Eu lembro que a pergunta era, uma das explicações, tu deixou as 2 pernas dentro de campo? Você deu tudo, a última gota que você tinha para dar nesse trimestre que passou? E a resposta da Brenda, enquanto nós operamos juntos, sempre foi, cara, sim. E ela é dotada de uma vontade de dar certo, de suceder, de fazer as coisas bem feitas, de ter um castelo muito bem fundamentado, que é um exemplo para todo mundo. É, né? Muito bacana trabalhar perto de gente que quer. Muito do meu sucesso, se eu posso colocar isso como sucesso, eu tenho sucesso na minha carreira, é 100% porque eu tive boas pessoas comigo. E a Brenda foi essa primeira boa pessoa, continua sendo essa boa pessoa. Gratidão, acho que vale aqui o reforço, gratidão a tudo que nós fizemos. É só o começo, nós vamos fazer um monte de coisa junto ainda. É só o começo, um monte de coisa bacana, nós vamos entrar em guerra junto, nós vamos comemorar junto, vamos rir, vamos chorar. Porque tem gente competente que quer a coisa que faz a empresa mudar. O Denner chama dos canhões, né? As pessoas que são os canhões que propulsionam a empresa para muito, muito longe. Brenda, esse até hoje é o The Partnership, e eu tenho a alegria de falar isso, mais longo que nós tivemos. E eu posso passar mais uma hora conversando com você aqui, ó, sem problema nenhum. Você se torna sócia. Você deixou suas dicas aqui. Qual que é a visão da Brenda para o futuro, tanto como carreira de Brenda, quanto para a V4 Company, são 2 coisas que andam juntas. Qual que é a sua visão? Que mensagem você quer passar? Eu vou te fazer mais uma pergunta depois dessa, para todo mundo que está nos assistindo aqui, sobre os teus próximos passos, o que tu tem imaginado, qual que é a tua perspectiva? É interessante também, e estejam abertos para quanto os teus próximos passos podem mudar conforme o andar da carruagem. Hoje eu já sinto que eu me descolei muito de uma perspectiva exclusivamente jurídica. Então, os meus próximos passos é fazer parte da construção dessa dimensão gigantesca que a gente está preparando quanto V4 Company, sendo peça crucial nesse processo, e seja na cadeira que for, porque falta de vontade não vai existir. Então, que for necessário fazer, eu vou fazer. Então, ser peça-chave nesse processo, dessa grande construção que a gente está fazendo e vai fazer outras, e conseguir ser exemplo para outras pessoas que não tiveram os privilégios que
que são normais para conseguir traçar uma jornada de sucesso, entendendo que o esforço, a meritocracia te leva a lugares inimagináveis. E eu quero estar nesses lugares inimagináveis para poder dizer assim, ó, tem como vir. É só querer muito e com toda a tua força. Que fantástico. Olha, fenomenal o papo que nós tivemos. Brenda, sua trajetória é só o começo, já é brilhante, né? Tá registrando aí para todo mundo em 2025 até onde Brenda veio. E daqui a alguns anos nós vamos gravar de novo para falar de... E aí, nós falamos lá em 2025, você tinha vindo até aqui. Olha o que aconteceu de lá para cá. Né? Olha quantos capítulos, quantas bolhas Brenda Quadros conseguiu estourar. Né? Quantas bolhas foram estouradas até lá. E Brenda, a sua mensagem final para todos os investidores, para todo mundo que está nos escutando aqui, que não é investidor da V4 ainda, que não é cliente da V4 ainda, qual que é a sua mensagem final hoje como diretora de jurídico, compliance, riscos? E eu vou passar 30 minutos falando aqui do que ela é diretora. Tá? Porque tem essa história também que a gente deixa pro segundo episódio. Deixa pro segundo episódio. Vamos lá. Galera, seguinte. Não permita que absolutamente nada nem ninguém limite o que você pode fazer. Não é o seu diploma, não é a sua família, não é seus amigos que eventualmente não conseguiram alcançar os sonhos deles, não é, às vezes, o colega de trabalho que vai dizer quem você é e o que você pode fazer. É exclusivamente a sua vontade. Então, se norteie pelo que está dentro de você no sentido mais otimista possível. E, mais do que isso, coloca no teu sonho, no que tu quer alcançar, a força dele ser um propósito. Que uma vez que tu fizer isso, sabendo que tu não tem restrição nenhuma, tu não tem limite nenhum, tu absolutamente pode fazer qualquer coisa e estar em qualquer lugar, independentemente de qualquer circunstância. Olha, e que fantástico. Nós já falamos sobre isso em outro podcast, o livro Quem Pensa Enriquece, Napoleon Hill, traz muito desse modelo mental, desse mindset, do propósito, do que nós temos, no que nós devemos acreditar. Fica a indicação de leitura aí para todo mundo que nos assiste. Esse foi o The Partnership by V4, o podcast dos investidores, dos sócios da V4 Company. Hoje eu tive o prazer de bater um papo muito bacana. Eu sei que vocês gostaram. Deixa o seu like aí, o seu joinha, tá? Com Brenda Quadros. Daqui a alguns anos nós voltamos para, com certeza, ter mais uma conversa e entender o que aconteceu, quais foram os próximos passos e as próximas bolhas que foram estouradas. Brenda, qual que é o teu @, mesmo? Quadros de Brenda, facinho. Encontra ela no Instagram, o meu é @jpbaumgarten. Foi um prazer ter esse papo com Brenda Quadros e falar para você sobre a trajetória dela. Esse é o The Partnership by V4. Um abraço.